Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade hoje à aula 3 de prevenção de infecções em profissionais da área da saúde. E a gente parou na última aula, a gente está falando aí sobre SCIH, que é os Serviços de Controle de Infecção Hospitalar, né? Que trabalha em conjunto com a CCIH. A gente conheceu as competências da CCIH, né, que é elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar adequado, as características e as necessidades que a instituição, de acordo com as diretrizes da CCIH, necessita ter e necessita ser observado, ser avaliado, né? Então, a CCH ela elabora, ela implementa e ela fica avaliando aquilo que ela programou para todo o sistema hospitalar. Ela implanta e mantém sistemas de vigilância epidemiológica, né? A vigilância epidemiológica, a título de conhecimento, ela surgiu através, muita gente critica o nosso SUS, né? Mas ela surgiu através da lei do SUS, a lei 8.080/90, tá, gente? Foi através do SUS que ele implementou muitos sistemas e muitas leis que garante hoje, né, uma comida adequada, que a gente possa estar comprando em um restaurante, você pode estar comendo num restaurante, né, e aquele restaurante ele é fiscalizado pela vigilância epidemiológica, né, vigilância sanitária, na verdade, e aí a epidemiológica ela atua hospitalarmente e a sanitária fora, né, a vigilância sanitária fora hospitalar. Ela vai investigar aí supermercado, ela investiga tudo aquilo que mexe com comida, né? E aí foi através da nossa lei maravilhosa, que eu sempre explano ela para todos os alunos, que não existe plano de saúde melhor do que o SUS para a gente, né? E aí ela também vai promover medidas de contenção quando houver um surto, né, infeccioso que venha a ocorrer dentro do hospital, propondo ações a serem executadas. Por exemplo, surgiu um surto, começou a aparecer, vamos falar dos funcionários, né, para fechar um pouco, ser mais fechada a explicação. Apareceu um funcionário, dois, três começaram com processo diarreico, né, com diarreia, com ânsia de vômito, né, e aí no outro dia apareceu mais dois, e aí ela vai entrar e vai investigar que início começou, qual foi o primeiro dia que esses funcionários começaram a ter esses sintomas, tá? E aí eles vão realizar uma investigação para descobrir aonde eles passaram e o que eles fizeram nesse decorrer desses dias, para tentar descobrir como foi que eles desenvolveram aí essa bactéria ou esse fungo que eles devem ter adquirido hospitalarmente, provavelmente deve ser uma bactéria, por ser no sistema digestório, tá? Então, aí ela entra, ela implementa, ela avalia, ela pesquisa, né? Ela faz buscas, né? E aí ela coleta os dados, ela vai analisar e vai divulgar também, né? E aí, por exemplo, o que ela acontece? Passaram por um tal lugar, que aquele lugar ele estava com uma bactéria, né? E aí esses profissionais se autocontaminaram, passaram a mão na boca e tal, excessivamente, começaram com esse processo diarreico. Aí o que ela vai focalizar? Ela vai focar na lavagem das mãos. Ela vai focar muito na lavagem das mãos, né? Vai chamar a turma do hospital e ela vai chamar passo a passo para não sair todos, né? Faz uma reunião, orienta como é que vai ser programado esse sistema até erradicar, descobrir onde foi que começou esse surto, e aí é quando ela consegue controlar. Mais ou menos assim é a função da CCIH. A função dela também é fiscalizar se nós estamos utilizando nossos EPIs, tá? Que a gente vai aprender mais lá na frente,
os nossos EPI, se a gente está de touca, gorra, máscara, né, Propé. O Propé não é só para ser utilizado dentro do centro cirúrgico, nós temos o Propé descartável, tá, gente? Que é muito, muito importante você utilizar o Propé, porque cai uma gotinha de sangue, vai cair em cima do Propé, você ali já tira, já descarta, calça uma luva, pega um papel com álcool e já passa no seu sapato, tá? Lava as mãos, tem que ter esse cuidado sempre, principalmente quem vai ficar na área da urgência e emergência e na área de emergência clínica, tá? Esses lugares são muito agitados, né? Então você tem que estar paramentado todo o tempo. E aí sempre tá utilizando o álcool em gel, né? Passando nas mãos. E aí o que que acontece, né? Depois que ela coleta, perdão, analisa e divulga, ela regula periodicamente as taxas de infecção dentro do hospital, né? Pode ser essa taxa de infecção hospitalar com os pacientes, eles podem estar desenvolvendo por algum motivo, ou pode ser mesmo com os próprios funcionários, né? Ou ambos estão sendo infectados também. Então, torna-se uma situação preocupante que deve ser logo executado, elaborado um programa para que comece a ser implantado e esses pacientes não sejam os outros restantes contaminados, tá? E aí elaborar e divulgar um relatório com relação àquilo que eles descobriram, com relação àquilo que eles acharam errado, que estavam fazendo errado, né? E aí eles elaboram esse relatório, distribuem para todo o hospital. E depois que ele elabora, ele vai padronizar, ele vai implantar e principalmente supervisionar as normas e rotinas técnicas operacionais para profissionais de saúde. Quais são essas rotinas técnicas? Primeiro de tudo, adornos. A gente costuma observar dentro do PS, eu posso citar o PS porque é o único hospital que nós chamamos de referência no estado do Acre. E no PS a gente observa que temos muitos colegas que não faz o uso, né, da ética na questão de estar utilizando adornos, né? Então, cada um com um cordão mais grosso do que o outro, anel, brinco, argola, né? As unhas bem grandes, né? Pintadas assim, um vermelho vivo. E a gente sabe que não é assim, não pode. De maneira nenhuma, a sua unha tem que estar bem curta, né? De preferência sem estar pintada. E o indicativo é que você não tire a cutícula, porque a cutícula é a que protege a sua unha. Isso é indicações, né? Isso é regulamentado, é lei, tá? E aí muitos não seguem, né? Aliança, se você é casado, você tem que tirar a aliança, coloca no bolso ou coloca dentro da carteira, no local onde você vai lembrar, para quando estiver voltando para casa, coloque a aliança de novo, tá, gente? É bem importante que não esqueçam de colocar a aliança, porque muitas das vezes a gente finda esquecendo, né? E aí uma hora a gente ficou lembrar, eu coloquei minha aliança onde, meu Deus? Será que eu perdi no hospital, alguma coisa assim, né? Então, coloque no lugar fácil para você sempre colocar a sua aliança de volta. É ruim para aqueles que tiram plantões longos, né? E tal. Alguns tiram, outros não, mas o indicativo é que você tire a sua aliança para você não estar levando nenhuma bactéria alojada na superfície das alianças, que tem muitas que tem detalhes aprofundados, né? Nessa parte do metal, do ouro, e aí onde fica aquelas pequenas bactérias minúsculas que a gente só consegue evidenciar através de um microscópio, tá? E aí depois que ela elabora, ela supervisiona esses técnicos, né? Que direta ou indiretamente eles prestam assistência à clientela hospitalar, visando a prevenção e o controle de infecções. Quem são esses? Por exemplo, tem hospitais aqui em Rio Branco que eles têm hospitais e tem laboratórios também que fazem coleta de sangue, né? Coleta de urina, coleta de fezes, né?
e eles não fazem parte do hospital em si, eles são prestadores de serviço para o hospital, então eles entram tal horário, realiza todos esses exames, que no máximo vai até as 10 horas da manhã, né, que geralmente são exames que devem ser, são coletas que devem ser realizadas com paciente em dieta, né, dieta zero e tal, e aí até as 10 horas da manhã o laboratório sai e ele vai para o local dele de destino. Enquanto ele está dentro daquele local do laboratório, da clínica, perdão, ele tem que estar sendo fiscalizado pela CCIH, que ali está alojada, né, que está trabalhando ali, para ver se ele está realmente utilizando os materiais, os EPIs necessários, né, na hora que está atendendo a população, que está atendendo a clientela naquele local. É mais ou menos isso, tá? E aí eu vou dar outro segundo exemplo, deixa eu ver se eu passo aqui logo esse slide, nós paramos aqui no 16, né, que ela vai realizar treinamentos, mas antes disso, eu vou falar com relação à caixa de pérfuro cortantes. Eu acho que eu mandei o link para vocês sobre como montar a caixa de pérfuro cortante, não foi? Mandei o link para vocês assistirem, acho que eram uns 3 minutinhos só. Era uma doutora que estava ensinando, foi, né, Douglas? Então, essa caixa de pérfuro cortante, ela tem mandou sim, né? Ela tem um traçado, eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Ela tem um traçado mais ou menos assim, ó. Aí eu fiz de lápis. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá bem aqui o desenho. Ela tem um traçadozinho bem acima, bem tipo uns 4 dedos antes de chegar ao final da caixa, na parte superior. Eu só posso estar colocando pinças, agulhas, seringas que estejam com sangue. Se não tiver com sangue, você tira a agulha, né? E despreza a seringa lá no lixo infectante, né? Naquele saquinho branco. Você despreza a seringa lá e coloca a agulha lá na região do pérfuro cortante, que é nessa caixa. Ela não pode passar dessa linha, desse traçado, de maneira nenhuma, porque vai começar, ela vai estar aberta e toda aquela bactéria, todos aquelas seringas infectadas que estão ali, elas vão estar expostas para fora, né, num ambiente hospitalar. E eu creio que vocês já devem ter observado que muitas unidades hospitalares que a gente anda, o que se mais vê são caixas de pérfuro cortantes com as seringas para fora, de cabeça para baixo, para fora, totalmente insalubre, de uma maneira irregular, né, que não pode acontecer. E aí, o que acontece? Está expondo mais ainda o meio ambiente, o local de trabalho. É só até o traçado. Chegou no traçado, não tem dificuldade nenhuma. Fecha a tampa, passa uma fita para fixar bem, coloca no localzinho, no cantinho lá, onde é o local onde a moça da limpeza que passa, o pessoal passa da coleta, para levar essa caixa de pérfuro cortante, que eles têm um destino final para elas. E aí nós tivemos uma pandemia de falta de medicamentos, de insumos. Eu falei logo uma pandemia porque foi generalizado dentro do hospital. E aí faltou tudo, desde a seringa de 10, seringa de 5, seringa de 20, né? Até a caixa de pérfuro cortante. Então, o que a gente estava fazendo? Nós pegávamos as caixas de soro, que são bem grossas, né? Bem resistente, e aí a gente colocava um saco por dentro, e entre o saco e outro a gente colocava uma parede, fazia uma parede com pedaços de caixas, né, para fazer um reforço embaixo e cima. Eu sou do Quinari, quando, né, eu vou abrir, tá, porque não deu tempo eu ler não, o Douglas. Visitei o hospital de lá, vi muitas às vezes eles descartar as seringas usadas no lixeiro normal. Acontece deles estarem descartando sim no lixeiro normal, né? Que é naquele lixo que é onde fica o saquinho preto. Por que a gente sempre utiliza o saco preto? Porque ele é referência para dizer, a gente aprendeu lá atrás, né?
que é para lixo comum, né? O que eu posso desprezar lá? Papel, copo descartável, aquela comida que o paciente terminou de comer uma marmitex, por exemplo, que vem, pode desprezar lá, fecha, você despreza dentro daquele lixo comum. E aí a gente começou a produzir essas caixas porque estava faltando muito, e fizemos em caixas grandes, né? E aonde eu quero chegar com vocês é que muitas das vezes fazer o certo para certas pessoas torna-se uma coisa complicada, porque muitos têm dificuldade em montar uma caixa de pérfuro cortante, que é a coisa mais fácil que tem, porque ela já vem com passo a passo ensinando na caixa, né? E se você tem dificuldade, você pede, a gente tem que ser humilde em pedir, né? Enfermeiro, olha, eu sou técnica, estou entrando agora, mas eu tenho uma certa dificuldade em montar essa caixa. Eu gostaria que a senhora me desse uma orientação para que eu possa estar mais hábil em poder montar uma caixa dessa, né? E aí eu tenho certeza que a enfermeira do setor que é responsável por você, ela vai lhe orientar para que você aprenda a montar uma caixa de pérfuro cortante rápido, eficaz e bem feita, tá? Porque muitos não têm humildade em pedir ajuda e finda que não monta por vergonha, por medo, termina o plantão e entrega o plantão com as caixas tudo cheio de seringas, que isso aí é errado, tá? E aí o que acontece? Vai que no teu setor onde você está trabalhando, por ironia do destino, a CCH bate lá. A CCH hoje resolveu ir lá na clínica, né, na emergência clínica, e chegando lá ela identificou vários erros que os profissionais estavam cometendo. Um deles era caixas, o outro era com relação a eles não estar utilizando o seu jaleco de manga comprida, né? Dentre outros, sapato aberto, aquela sapatilha que fica exposto o dorso do pé, não pode. Mesmo que calce meia, não pode. Se uma seringa cair de ponta para baixo ali, ela vai acertar o pé dele, né? E aí não é isso que a gente quer, ele pode se contaminar. E aí vai ser mais uma dificuldade, um prejuízo para o setor, porque vai ter que afastar aquele paciente para ele poder estar realizando exames, para ver se ele não se contaminou. Vai que era um paciente portador de alguma doença transmissível, né? E aí, tipo o vírus da AIDS, por exemplo. E aí a gente não pode estar utilizando esses sapatinhos. Se eles pegarem, você pega uma advertência. Você tem que estar usando jaleco. O teu jaleco tem que ter o teu nome identificando. Se você, por exemplo, tem que ter o nome da Nájila, Nájila Melo, e embaixo técnica em enfermagem, né? Se for um enfermeiro, coloca ali Larissa Lueima, embaixo enfermeira, porque quando a pessoa for se referir a você, pode prestar atenção, ela olha primeiro para a tua região do bolso de cima, onde a gente identifica o nome da gente. E muitas das vezes não tem, fica chato para você chegar e iniciar uma conversa com a pessoa, né? Aí a gente tem, qual é o seu nome, né, e tal. Mas a gente já evita isso, porque no decorrer do atendimento do plantão, não tenho tempo para me estar perguntando o teu nome, então eu olho direto no teu jaleco e digo assim, Nájila, aspira aí uma seringa de 20, uma glicose de 50%. 10 ml vem a glicose, então você tem que aspirar 2 glicose, né? Então ela já vai diretamente no teu nome, né? E assim sucessivamente é um facilitador para a gente. Outra coisa que a CCH, né, pode estar interferindo também com relação à maquiagem muito forte. Tem aquelas mulheres que vão prestar atendimento e elas fazem uma maquiagem como se elas estivessem indo para o carnaval, né? Cílios postiços muito grande, né? Porta ali. Douglas, para rir não, Douglas, é verdade. Elas estão prontas para ir para o carnaval. Quando elas saem do plantão, se o plantão é diário, à noite elas já estão nos trinques. Batom vermelho, vermelho vivo, né? Aquela sombra assim bem dourada,
né? É maquiada e tal. É bonito, né? A mulher gosta de ser vaidosa, mas lá ela não pode ser vaidosa. Lá ela tem que ir de cara limpa, tá? Vamos falar assim, bem no verbo popular, de cara limpa. De preferência, passa assim um batonzinho com uma coisa mais básica, né? Para ela não ficar tão amarela, com cara de morta, para não assombrar o povo. E aí, mas fazer maquiagem forte e colocar cílios postiço não pode, tá? Até porque o cílios postiço pode ser um portador aí para estar levando bactérias para casa dela. Porque a gente sabe que o cílios postiço nós não pode estar esfregando o olho, né? Ele sai. E aí você não pode estar pegando diretamente nele para fazer uma asepsia, jogar um álcool 70 nele, não pode também, né? Que você vai agredir seu olho. Então, não pode usar. Não pode ter unha grande, não pode pintar a unha, tá? E aí, a CCIH ou a SCIH, né, que é o Serviço de Saúde, ela pode fazer o quê? Realizar treinamentos, objetivando, capacitar esses profissionais, esses funcionários e profissionais do hospital no que diz respeito à prevenção, ao controle de infecção hospitalar. Mesmo que eles tenham sido treinados, estão ouvindo a professora aqui falar que não pode, mas chegando lá no hospital, eu já sou funcionária, já tenho tantos anos trabalhando, eu vou do jeito que eu quiser, que é mais ou menos assim que as antigas falam, elas estão passando por cima de uma lei e elas podem sim, muitas vezes, pode existir aí uma vista grossa, né? Mas não é só a CCIH que vai estar fiscalizando a nossa vestimenta não, tá, gente? O Corém Nacional do nosso estado, não o COFEM, que o COFEM é federal. O Corém, ele também tem uma comissão de fiscalização de profissionais dentro das unidades. E eles têm essa função de fiscalizar como que esses profissionais estão atuando com relação à sua vestimenta, viu? Então, a gente é fiscalizado de todos os jeitos e eles já chegam notificando mesmo. Quando eles te notificam, eles também notificam o hospital, tá? Porque o hospital está sendo conveniente com aqueles profissionais que não estão utilizando os equipamentos necessários. Até aqui vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Estou falando muito alto. Quer fazer alguma pergunta, Manuele Barros? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, tá? Pode estar perguntando aí que a gente tenta responder. Ninguém tem pergunta? E aqui, ó, ela pode emitir um parecer de ordem técnica para a aquisição de materiais de consumo, esses materiais que estejam faltando no setor ao qual ela identificou. Esses equipamentos também, eles podem estar pedindo antimicrobianos, que são medicamentos antimicrobianos, vou citar para vocês, pode ser nofloxacino, por exemplo, nofloxacino, ciprofloxacino, não me recordo mais de outro, esses são em soro, tá? Eles vêm prontinho em soro, metronidazol também, é um antimicrobiano muito bom, muito utilizado no hospital, e de soluções estéreis, tá? Essas soluções estéreis, esterilizantes, que a gente pode estar aí dando a ideia aí que são os desinfetantes e antissépticos. A gente pode estar falando sobre a clorexidine, a 2%, né? A gente pode estar falando também da clorexidine alcoólica. Se eu não me engano, eu não lembro se é 5%, não estou lembrada a porcentagem da alcoólica, tá, gente? Eu vou dar uma olhada depois, eu digo para vocês a porcentagem. E aí, o uso, né, que possa facilitar facilitar aí uma infecção hospitalar, a gente estando utilizando esses equipamentos e esses materiais, né, dentro da nossa unidade. Saindo do nosso slide 16, que foi o qual a gente parou, né,
e eu dei uma voltada mais para a gente entender, para realmente adentrar a nossa segunda aula. Aqui no slide 17, ele vai falar que cooperar com a ação de fiscalização do Serviço de Vigilância Sanitária, do órgão estadual ou municipal, ou seja, ela vai cooperar tanto com a ação de fiscalização de serviço da vigilância sanitária estadual do estado, como o municipal, que é a prefeitura, bem como fornecer informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades sanitárias competentes, né? A gente pode estar aqui relembrando o Covid, né? Covid-19, que ou SARS-CoV-2, como queiram chamar, ou coronavírus, ele tem todo dia passado esse dado epidemiológico para a população, né? Para a coordenação estadual e municipal, para que chegue a nós, né, pessoas físicas, que estamos ali, por exemplo, aí passam no jornal, eles postam nas redes sociais, olha, tantos óbitos, tantos infectados, tantos realizando exame, tantos assim, tantos assados, entendeu? Então, toda essa informação epidemiológica com relação à pandemia, com relação à endemia, tá? Tudo isso é passado por eles e aí a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a CCIH vão trabalhar junto. Aí eu pergunto para vocês, qual é a função da vigilância sanitária? Eu já disse ainda agora o que era, qual era o papel da vigilância sanitária. Vamos ver se vocês lembram. Pode falar e pode escrever também, tá? Ninguém? Pelo menos chuta. Vou dar uma ajuda. Não, vigilância sanitária. Qual é a função dela? Ó, não tinha entendido, né? Eu queria. A vigilância sanitária, ela fiscaliza, né, aqueles órgãos insalubres, né, com relação à alimentação. E ela fiscaliza dentro do hospital, onde é realizada a alimentação dos nossos pacientes e funcionários. Ela também faz esse trabalho. A nossa vigilância epidemiológica, ela tem implantada dentro do próprio hospital uma vigilância epidemiológica, onde a gente realiza as notificações, que a gente conhece como notificação compulsória. Por exemplo, começou a aparecer pacientes apresentando sarampo. O sarampo, a gente pode dizer que ele já foi erradicado, né, no passado. Ele foi erradicado através das vacinas, né? E aí todo mundo é imunizado. E lembrando que, se eu não me engano, até o final desse mês ainda estão administrando a vacina contra o sarampo em pacientes até. Eu não sei até a idade. Eu sei que o início é de 20 anos para cima, tá, gente? E aí, aqueles que têm 20 anos para cima, eu não sei se é 45 ou é 55, eu não estou lembrada até o fator que você pode estar tomando essa vacina. Porque, de uma certa maneira, ela começou a aparecer pacientes, né, em outros municípios também, em outras cidades, desenvolveu começou a aparecer esse surto de sarampo, que para a gente já tinha sido erradicado, ninguém sabe por que o motivo, muitas das vezes porque tem gente que não toma vacina e nem administra nos seus filhos, porque acha que a vacina é uma coisa desnecessária. Não é. A vacina não é desnecessária, tanto que hoje todos nós almejamos por uma vacina que mate, que cure, que evite, que previna
a coronavírus, o SARS-CoV-2, né? O nosso Covid, nosso não, está repreendido. O Covid-19 que apareceu e aí mudou completamente o ano de 2020, em que todo mundo teve que se adaptar dentro da sua casa e passar um bom tempo olhando para a cara um do outro, né? Coisas que a gente não fazia, não tinha tempo, né? E aí a gente passou a conhecer os nossos familiares melhor, porque tá todo mundo morando junto. Todo mundo junto, não pode sair, né? Agora não, que deu uma relaxada, né? Agora voltou tudo ao normal. Mas é só um exemplo, é um exemplo que eu estou dando com relação a isso. Hoje a gente almeja que tenha, que seja o Brasil, que seja os Estados Unidos, que seja a China, seja quem for, que ele produza essa vacina, que ela realize o teste, que esse teste seja positivo, favorável para a gente e a gente possa estar sendo imunizado, né? E que o presidente compre essas vacinas, se não for ele, que se não for com a ajuda do Brasil, que ela tenha sido produzida, né? Porque o Brasil também está ajudando aí na produção, a Fiocruz, com relação a essa vacina. E aí, no passado, tinha muitas mães que, né, não vacina seus filhos, acha que é uma coisa desnecessária, e não é, tá? E aí, o que mais que eu posso falar? Implementar o uso racional de antimicrobianos, né, germicidas e materiais médicos hospitalares, né, ele tem que implementar ali, eles têm que ter. No caso aí, a vigilância sanitária, ela cobre alguns tipos de órgãos, né, que mexe com a alimentação, que tenham essa asepsia, essa limpeza, né, utiliza aí os nossos materiais mais forte que a gente pode dizer, né, clorexidine, tem também, você pode estar utilizando a água sanitária, né? Tanto que hoje eles mesmos falam, só água sanitária para você limpar a sua casa, não precisa de sabão, nem de desinfetante para você estar eliminando todos os germes de dentro da sua casa. E aí tem também estou tentando lembrar o nome dele, que ele ia vir no frasquinho assim, que antigamente nós recebíamos eles, né, através das meninas que trabalham, as comunitárias de saúde, as agentes comunitárias de saúde, entregava para a gente aqueles pequenos hipocloritos, né? Hoje em dia nós não recebemos mais hipoclorito para colocar na nossa água, para colocar na nossa verdura, né? 2 gotinhas era o suficiente para você deixar de molho a verdura ali. Por quê? Porque existe uma bactéria da vitamina, perdão, uma bactéria que é a hepatite C, ela é transmissível através da água contaminada e através também dos alimentos, principalmente das verduras, que estejam contaminadas por esse vírus. E aí era a ideia de estarem, chamavam de cloro, chamavam de cloro também. Mas o nome é hipoclorito de sódio, né? Eu não lembro a porcentagem. Mas a gente utiliza ele dentro do hospital para a gente estar realizando a desinfecção de máscaras que são reutilizáveis, né? Aquelas máscaras para nebulização, máscara de Venturi, o equipo, alguns materiais a gente coloca imerso, né, dentro dessa água por um tempo determinado que a vigilância sanitária determina. Aí ela fica lá naquela água, depois você vem, dá uma lavada e aí enxuga, coloca lá. Depois você pode passar, fazendo a limpeza com a luva calçada, você passar um álcool e depois você colocar para reutilizar. É assim que é feito com relação aos nossos nebulizadores, né? Material que nebuliza. A gente utiliza ele. E aí, deixa eu ver o que mais que eu posso estar falando. Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do SUS.
Por que que eu vou notificar ao SUS? Vou chegar para o SUS e vou dizer, olha, tal local não está tendo um núcleo de epidemiologia, tal hospital. Eu notifico para quem? Para o SUS, porque foi ele, né, que implantou a epidemiologia, o núcleo de epidemiologia, foi o SUS que implantou, né? E aí os casos de notificações compulsórias que são atendidos, que são aqueles casos que eu falei, que dei exemplo do sarampo, pode ser da rubéola, da catapora, pode ser do Covid-19, que começou agora, que tem as notificações também dele. Outras doenças endêmicas que já tinham sido erradicadas e começou a ter aí, se propagar de uma certa forma, né? Esperamos erradicar ainda o Covid-19. E aí o organismo do gestão do SUS, né, os casos de notificação compulsórias são atendidos em qualquer dos sistemas de unidade hospitalar. Então, dentro da unidade hospitalar, tem que ter um núcleo da epidemiologia, da vigilância epidemiológica, porque ela vai realizar a notificação compulsória e passar para a equipe de gestão do SUS, que é aquela que manda informação para o município e para o estado, né? Ó, tá acontecendo isso, isso e isso em tal município, né? Por exemplo, vamos citar aqui município onde tem muito mosquito da febre amarela. Alguém ajuda aí? Deixa eu ver. Cruzeiro do Sul. Tem? Cruzeiro do Sul. Não, eu vou lá em Mané Urbano, que ele é mais fechadinho, tem mais mata. Em Mané Urbano começou um surto, né? E aí muita gente começou a apresentar sintomas da febre amarela, né? E aí a região municipal de lá, Santa Rosa, né, Douglas? Santa Rosa do Purus também. Aí, o que que acontece? Eles pegam municipal, manda informação para do estado, estadual, né, que ali naquela região está havendo muito surto de pessoas que estão com febre amarela. Então tem que haver essa notificação e aí a gente tem que deixar os dados oh, amor, tá linda, né? Os dados bem. Até perdi a linha de raciocínio, gente, que a minha filha Frida é um papagaio. Deu entrada aqui, ela não pode entrar aqui não, tem muito fio, senão ela corta tudinho. E aí a gente tem que estar realizando essa notificação, tá? Só um pouquinho, deixa eu tirar ela, vem. Olha aí, gente, para vocês verem, ó, como ela é linda, tá? Papai, vai. Voltando. E aí notificar na ausência aos serviços de vigilância epidemiológica e na ausência da sanitária, gestão do SUS, os casos de surto de infecção associada à utilização de insumos ou produtos industrializados, né? Alguém pode estar se contaminando, né, com algum insumo que venha contaminado. Vocês lembram que surgiu aquela conversa que diz que as máscaras que vinham da China, elas já vinham com vírus. Alguém ouviu essa conversa? Né? Que a China estava mandando máscara para o Brasil, grátis, né? Grátis, sem cobrar muito, mas, porém, estava vindo contaminada com vírus. Mas, lógico que a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas eu estou dando só um exemplo, porque a máscara ela é um insumo. E aí, produtos industrializados, quais seriam esses? Esses produtos? Produtos de limpeza, de uma certa forma, ele pode estar com uma concentração maior do que ele devia. Então, quando o profissional começa a utilizar aquele produto, ele pode chegar a haver uma infecção, desenvolver uma infecção, alguma coisa assim parecida. Aí, o que que acontece? A CCIH, ela vai adentrar e ela vai investigar, né?
Principalmente, as mocinhas da limpeza também podem estar chegando a se contaminar, né, com esses produtos. Eu falo mocinhas que as moças da limpeza que realiza hospitalar, porque eu não sei o nome, não posso nem citar empresas, né? Então, eu digo que as meninas da limpeza, que fica mais fácil, tá? Até aqui tudo bem, né? Agora que nós estamos no slide 18, 17, né? Vamos agora, infecção hospitalar, né? Quando eu olho assim para essa imagem, que eu começo a ver esses bacilos aqui, né? Olha aqui, ó, que pode ser a fórmula do Covid, né? Que ele tem umas coroazinhas, mas o vírus também, da gripe também, tem quase a mesma aparência do vírus da Covid, tá? Olha que coisa estranha, né? Horrível. Cada um tem a sua forma, né? Tem os cocos, né? Tem os bacilos e tem também os espirolados, que são esses assim, ó, que fazem curva, né? Ó, como esse daqui, fazem curvas. É bem interessante. Vamos passar lá para frente. A infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência à saúde, que é a IRAS. Se porventura eu fizer alguma pergunta com relação e eu colocar só a abreviação IRAS, você já sabe que eu estou falando sobre a infecção hospitalar, né, relacionada à assistência de saúde. É definido, o que define ela? Ela é definida como qualquer infecção adquirida enquanto a pessoa está internada. Então, ela vai atuar quando a pessoa está internada e de uma certa maneira ela desenvolve uma infecção hospitalar, né? E aí algumas pessoas falam que é uma infecção generalizada, por exemplo, pode chegar a ocorrer, e essa infecção generalizada no paciente pode levá-lo à morte, porque logo o que atinge a infecção generalizada no corpo? Atinge logo a corrente sanguínea do paciente, né? E aí, quem é o transportador maior para o corpo todo? O sangue, né? Então, tem que ter muito cuidado. E aí, ela que define, né, como qualquer infecção adquirida dentro do hospital, que está internado aquele paciente, podendo se manifestar ainda durante a internação ou após a internação, quando ele recebe alta. Ele saiu, ele entrou lá para tratar uma certa patologia e aí, enquanto ele estava lá, ele adquiriu outra patologia. A gente ultimamente estamos escutando muito que tem pessoas que adentraram o hospital com outro tipo de doenças, né, para tratar e aí findaram contraindo o Covid-19. Até porque eu costumo dizer que o Covid-19 ele é oportunista, porque ele só consegue invadir o teu sistema imunológico se você tiver com ele debilitado. Se você não estiver com o teu sistema imune numa taxa bem elevada, né? Então aí é que ele consegue, porque o que ele faz? Quando ele entrou, ele atravessa a parede das tuas membranas, ele reveste o DNA dessas membranas para que ela aceite eles e comece a ajudar a proliferação do modelo de vírus dele, né? Então é como se ela fizesse um encantamento, para ficar bem mais claro para vocês. É como se ela fizesse um trabalho de induzir aquela célula. A partir do momento que a célula permite, porque ela não está tendo o suporte necessário dos nossos anticorpos, aí o vírus consegue uma brechinha e ele adentra aquela célula. Depois que ele adentrou a célula, ele começa a se automultiplicar e ele se multiplica muito rápido. Por quê? Porque depois que ele conseguiu conquistar, vamos supor, se vou dar assim, um exemplo bem simples, conquistar aquela célula e ela permitiu a entrada deles, o que acontece? Eles já invadem toda aquela região, tá? Então, a gente ficamos sabendo, né, que primeiro, né, você pega pelo ar, né, ao respirar, né,
à proximidade da pessoa, por gotícula, né? E assim sucessivamente, por materiais, né? Que pode ser um computador, a pessoa que estava com vírus passou a mão na boca aqui e começou a digitar no meu computador. Em materiais assim, ela fica de cerca de 2 a 4 horas, o vírus fica vivo, né? No celular, que é o maior meio de transmissão, na maçaneta da porta, né? Então, várias formas você é acometido contra esse vírus, que ele tem muita facilidade em contaminar as pessoas. E aí você, sendo contaminado por ele, se você tiver com a sua imunidade muito boa, né, diga-se de passagem, e aí ele não vai conseguir se proliferar de maneira nenhuma. Por isso que a imunidade ela tem que estar lá em cima. Como é que eu tenho uma boa imunidade, professora? A senhora poderia dar uma dica? Posso. Uma boa alimentação saudáveis, com introdução de alimentos como verduras, frutas cítricas, tá? A manga ela tem um alto teor ácido, né, que é muito importante, e a acidez no teu organismo não deixa facilitar para esse vírus, né? Então, através de uma boa alimentação e você está se cuidando, se gripar, vai ao médico para que ele possa passar uma medicação, a vitamina C, e você está aí se restabelecendo. Não podemos deixar rebaixar agora, mesmo agora que disseram que nós já estamos mais tranquilos com relação ao contágio, né? Deu uma diminuída, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar que tudo vai mudar com relação ao estágio, com relação a você adentrar o hospital, para você visitar alguém? Como é que vai ser? Como é que vocês acham que deveria proceder e como vocês acham que vai proceder essa forma para a gente estar adentrando no hospital, onde tem vários tipos de patologia após essa pandemia aí? O que vocês acham? Fiz muita pergunta numa só, né? Vou facilitar, peraí. Por exemplo, para me visitar, entrar nas enfermarias, não havia necessidade de eu estar de máscara, né? Não havia necessidade. Então, com certeza, provavelmente, toda pessoa que for adentrar o hospital, ele vai ter que estar usando máscara, tá? Todos os funcionários, seja qualquer setor do hospital, ele tem que estar todo paramentado, porque agora nós temos um vírus, a gente está lidando com um vírus totalmente desconhecido, que ainda está em fase de teste, ainda está em fase de conhecimento aprofundado com relação a ele, né? E aí a gente precisa ter cautela. Qual vai ser as cautelas? A gente vai continuar com essa neurose, né? Eu chamo neurose porque você vai estar lavando as mãos direto, você vai estar onde você andar com álcoolzinho na mão, na bolsa. Acho que novamente vai ser isso, cuidado redobrado, isso. Nós vamos ter que redobrar o cuidado e principalmente com vocês que vão para campo de estágio. Tem que estar antes, já tinham que estar com as vacinas em dias, agora que vocês vão ter que estar mesmo, com tudo em dia, né? Com a imunidade lá em cima. Então, é mais ou menos assim a forma como eu penso que vai funcionar o sistema. E aí, após a alta, ele pode, né, desenvolver, desde que seja relacionado com a internação ou esse procedimento realizado no hospital, porque ele pode ter passado por uma cirurgia, esse paciente, né, e após a cirurgia, em questão de 6 horas, 12 horas após a cirurgia, ele começou a apresentar febre muito alta, febre de 39,8, febre de 41, que ele já está com uma hipertermia, né? E aí a gente identifica que é uma infecção muito forte, faz o exame e ali eles vão determinar que esse paciente desenvolveu
essa infecção hospitalar, né? Porque ele estava intra-hospitalar dentro do hospital e foi 6 horas ou 12 horas após a cirurgia a qual ele foi acometido. Então é de total responsabilidade do hospital. A partir do momento que você adentra o hospital para um tratamento, você é de total responsabilidade do hospital, do estado, do município, seja ele qual for a demanda, tá? Vocês lembram da lei que ela fala, lá na nossa lei 8.080, que ela fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Qual é o dever do Estado? É prover, facilitar que você tenha acesso a essa saúde. E quando ele começou com o SUS, que o SUS determinou isso, ele disse que a saúde era direito de todos e o dever do Estado, e o Estado facilitar. Ele começou, foi com o SUS que surgiu as campanhas de vacinação, né? As vacinações surgiram no SUS, né? Esse cuidado epidemiológico, né? A parte da epidemiologia também surgiu com o SUS e muitas várias outras coisas que vocês ainda vão identificar e que a gente vai estar falando aqui se for correlacionado dentro do SUS, para quando a gente terminar, vocês colocarem, fazer assim uma visão geral, né? E dizer assim, cara, eu vou ler o SUS, eu vou ler o SUS de novo. Eu vou pegar essa lei 8.080, a lei 5.442, a lei 8.142, perdão, de 2000 eu esqueci o ano. Eu falei o ano da agora esqueci, né? Da Lei 80 de 1990. O ano foi 1990, legal. Então, todas as duas foi em 1990. E aí, você vai parar e vai pensar, eu vou ler melhor. Porque dentro do SUS, você conhece o teu direito, a tua responsabilidade como cidadão e como profissional de saúde, tudo está lá dentro. Desde a ética profissional, da ética do funcionário, até a tua ética com relação ao ser humano, com relação à convivência com as pessoas. Por isso que eu digo para vocês que o SUS foi o melhor plano de saúde em todo o mundo. Não tem os Estados Unidos, que é um país totalmente desenvolvido, bem desenvolvido, eles não dão isso para a população, de maneira nenhuma. Eles não dão isso para a população. O que acontece? A população só tem atendimento àqueles que pagam plano de saúde. Aquelas pessoas que não pagam plano de saúde, elas não têm direito a atendimento, tá? De maneira nenhuma. E lá nos Estados Unidos, só quem prescreve a medicação que você deve tomar não é o médico, é o fármaco. Como é que é o nome, gente? O fármaco, me ajuda aí, farmacêutico, quase não sai o nome. É aquela pessoa que é formada em farmacologia, o farmacêutico, o médico detecta a patologia, todos os sinais, todos os sintomas, encaminha esse paciente lá para o farmacêutico, que é ele que vai prescrever toda a medicação desse paciente. E aí, o que vocês acham? Alguém dá uma opinião aí? Vocês já acham certo? Quase não sai. Vocês acham errado? Qual a opinião de vocês? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não, só farmacêutico. Porque para eles, na verdade, deveria ser assim sempre, né, gente? Porque o farmacêutico, ele estudou todas as medicações indicadas para todo tipo de patologia. E o médico também estudou, mas ele não aprofundou tanto quanto um farmacêutico, entendeu?
Porque o farmacêutico, ele estuda só a patologia e o medicamento. Ele dá ênfase só nisso daí. Então, o conhecimento dele é muito abrangente com relação à medicação, muito amplo, né? E o médico não, ele não estuda só as patologias, né? Ele vai estudar o tratamento físico, ele vai estudar a cirurgia, ele vai estudar muitas outras coisas, né? Corpo humano e tudo mais. E o farmacêutico, ele é mais a visão dessa. Então, o que acontece? Vai com o médico, por esse lado, vai com o médico e o médico, dentro do hospital mesmo, tem a salinha ali, você já é encaminhado para o farmacêutico que está realizando essa prescrição dessa medicação. Vou dizer uma coisa para vocês, no hospital de oncologia, né, ali no hospital do câncer, lá só quem prescreve medicações e que travou? Destravou? Melhorou? Vê a hora aí, gente, pra mim. Ih, melhorou agora? Voltou. Glória a Deus. Meninas, já estamos quase terminando. Só para terminar de explicar com relação a isso lá, são os próprios farmacêuticos dentro do Hospital do Câncer, né, do estado do Acre, são só eles que manipulam as medicações, são só eles que manipulam, preparam, porque o certo a gente aprende que é preparar, né, identificar, preparar, né, e administrar. Aqui, olha, os tipos de infecção, eu consegui clarear para vocês com relação ao Hospital do Idoso,